Eu sou o Carlos, um vigia noturno em um supermercado. Às vezes o trabalho parece monótono, com as horas se arrastando lentamente enquanto as prateleiras estão vazias e o silêncio é ensurdecedor. O supermercado está fechado, as luzes são fracas, e minha única companhia é o som do alarme de segurança e o som abafado do vento que bate contra as janelas. Nunca me incomodou trabalhar à noite. Na verdade, até prefiro. O turno das 23h às 5h é calmo, sem pressa, sem clientes ou supervisores. Mas de uns tempos pra cá, algo estranho tem acontecido. Era uma noite como outra qualquer quando eu ouvi, pela primeira vez, aquele som. Eu estava fazendo a ronda na parte dos produtos congelados, como sempre faço para garantir que tudo esteja em ordem. Foi então que ouvi uma porta se fechando. Olhei para a área do estoque, mas não vi ninguém. Fui até lá, esperando encontrar talvez algum colega que estivesse trabalhando em algum serviço extra, mas tudo estava em silêncio. Não dei muita atenção na hora. Às vezes, o vento fazia as portas baterem ou, quem sabe, algum animal poderia ter se enfurnado em algum canto e causado o barulho. Mas a partir daquele momento, comecei a perceber que algo mais estava acontecendo. O ambiente parecia diferente. O ar mais frio, como se a temperatura tivesse caído repentinamente, e uma sensação de vazio, como se os corredores do supermercado estivessem mais escuros do que deveriam. Naquela noite, decidi fazer algo que nunca fiz antes. Caminhei até o setor de bebidas alcoólicas, uma área isolada no fundo do supermercado, onde raramente entrava durante minhas rondas. Como era de costume, a luz dos corredores estava um pouco apagada, mas havia uma sensação estranha de que alguém ainda estava ali, observando, mesmo que não houvesse ninguém. Foi nesse instante que percebi que a segurança do local era, de certa forma, uma ilusão. Aquela noite parecia ser como qualquer outra, mas à medida que o tempo passava, eu comecei a perceber coisas que antes eram invisíveis para mim. Enquanto fazia minha ronda pela seção de frios e laticínios, notei algo estranho. Uma das câmeras de segurança estava apagada. Isso não deveria acontecer. Todas as câmeras devem estar funcionando, e se uma delas falhasse, eu seria imediatamente alertado pelo sistema. Mas não houve alerta. A tela apenas exibiu um vazio, como se estivesse em branco sem sinal algum. O sistema de segurança estava em perfeito funcionamento, ou assim eu pensava. Decidi ir até o centro de controle, no escritório que ficava no mezanino, para verificar. Talvez fosse algum erro no monitor. Quando entrei na sala de controle, a única luz era a que vinha do painel de câmeras. Olhei para a tela que indicava a área onde a câmera estava apagada. Não havia nada. Nenhum erro. Nenhum sinal de mau funcionamento. Fiquei parado por um momento, o frio percorrendo a espinha. O que estava acontecendo com aquele supermercado? Algo não estava certo. O som do ar-condicionado ficou mais agudo e persistente, como se estivesse lutando contra algo. Eu sabia que a manutenção estava em dia, então isso não era explicação para o barulho. Quando estava prestes a sair da sala, uma câmera no canto superior da tela piscou. Eu não a vi antes. Apareceu do nada, como se alguém tivesse ligado manualmente. Eu reconheci imediatamente o local onde a câmera estava posicionada. Uma prateleira de vinhos, uma das seções mais afastadas do supermercado. Mas não havia ninguém ali. Voltei para o chão de vendas e, ao caminhar pelos corredores, os sons pareceram mais distantes, como se o supermercado estivesse se afastando de mim. Eu olhei para as prateleiras e, embora estivesse vazio, comecei a ver sombras se movendo pelas prateleiras. Só que não havia ninguém lá. A luz fraca refletia nas embalagens e fazia com que as sombras parecessem vivas, como se estivessem se esticando e encolhendo de forma independente. Parei por um instante e pensei, talvez fosse o cansaço me pegando. Talvez a solidão daquele turno estivesse começando a afetar minha mente. Mas enquanto passava pelas gôndolas de produtos de limpeza, algo ainda me incomodava. De repente, senti uma sensação de frio intenso, como se alguém tivesse aberto uma janela no fundo da loja. Embora eu soubesse que todas estavam fechadas, aquela sensação não era normal. Quando me virei para sair da seção de limpeza, ouvi um estrondo abafado vindo da parte mais escura do supermercado, perto dos congeladores. Era um som forte,
como se algo tivesse caído com força. Por um momento, pensei em investigar, mas uma sensação de insegurança tomou conta de mim. Algo não estava certo. Não deveria ser assim. Eu decidi chamar o gerente de turno, mas quando me aproximei do telefone, percebi que a linha estava morta. O silêncio parecia mais profundo agora, e as luzes do supermercado começaram a piscando intermitentemente, como se estivesse enfrentando uma falha elétrica. Com o estômago embrulhado e a mente cheia de perguntas, segui em direção à área dos congelados, onde o som do estrondo tinha vindo. Eu estava indo em direção à seção de produtos congelados quando o clima dentro do supermercado se tornou ainda mais opressor. O ar estava pesado, e o cheiro da carne congelada misturava-se com o frio cortante, criando uma sensação de claustrofobia. As luzes piscavam mais intensamente agora, e o som do meu próprio passo parecia amplificado, ecoando pelos corredores vazios. Quando cheguei perto da porta do setor de congelados, a primeira coisa que percebi foi que a porta estava entreaberta, o que nunca acontecia. Sempre estava fechada, trancada e segura, mas agora estava apenas ligeiramente aberta, o suficiente para me deixar inquieto. Eu hesitei. O som estranho de antes ecoava ainda na minha mente. O que poderia ter causado isso? De forma instintiva, avancei, empurrando a porta com a palma da mão. O ar dentro da sala de congelados era gélido, mais do que o habitual, como se o sistema de refrigeração estivesse funcionando em níveis extremamente baixos. A primeira coisa que notei foi que as prateleiras de congelados estavam desorganizadas. Pacotes de carne, congeladores abertos, tudo fora do lugar. Era como se algo tivesse revirado a área em um estado de desespero. Mas isso não era o mais perturbador. O mais estranho estava na geladeira do canto esquerdo. Ela estava com a porta aberta e dentro dela havia uma figura. Era uma pessoa. Um corpo? Eu não conseguia distinguir. Estava escuro demais para ver claramente. Mas havia algo lá. Algo que parecia incomum. Senti o coração bater forte. O frio aumentou ainda mais. E eu estava com a impressão de que algo ou alguém estava me observando, de algum lugar muito perto. O silêncio absoluto era cortado apenas pelo som do meu respirando ofegante, e a cada segundo eu sentia que o medo estava começando a me consumir. Resolvi me aproximar mais, a tensão me comprimindo o peito. Quando dei o primeiro passo, o som da porta do congelador rangendo foi como um grito que atravessou a sala. O ar parecia mais espesso, quase impenetrável. Eu não queria olhar, mas meu corpo não obedeceu. Caminhei até a geladeira, e então, de repente, uma mão apareceu de dentro do congelador. Eu congelei, o corpo inteiro em um estado de pânico. A mão que se estendia de dentro da geladeira não era humana. Estava pálida, com a pele se desintegrando, como se estivesse congelada e descongelada várias vezes, uma carne que se desfazia ao toque. Eu não sabia o que era, mas sentia que minha mente não estava preparada para o que estava à minha frente. Não era algo que eu pudesse simplesmente ignorar. E então, como se fosse o último suspiro de uma presença maligna, uma voz fraca e distorcida começou a sussurrar meu nome. Eu a ouvi claramente, mas não sabia de onde vinha. Ela parecia saída do ar, como se estivesse em todas as direções ao mesmo tempo. Uma pressão na minha cabeça, algo esmagando minha consciência. O som da minha respiração ficou mais pesado, como se o ar tivesse sido retirado de mim. A voz continuou, sussurrando, mas agora com uma sensação de urgência, como se me chamasse para algo que eu não queria entender. Carlos, Carlos. Eu queria correr, sair dali, mas não conseguia. Era como se minhas pernas estivessem coladas ao chão, incapazes de se mover. Eu olhei para a geladeira novamente, e foi aí que eu vi. Dentro dela, algo estava se movendo, uma sombra fluida entre as carnes e os congelados. Algo não humano, algo que não fazia sentido. Eu finalmente consegui dar um passo para trás, mas antes que pudesse me afastar completamente, o ar ao meu redor ficou ainda mais denso e gelado, como se todas as saídas estivessem sendo fechadas. Eu sabia que não poderia enfrentar aquilo sozinho. Precisava sair daquele lugar. Não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que estava sendo sugado para algo que não poderia controlar. Corri o mais rápido que pude, mas ao me virar para ir em direção à porta, o som da porta do congelador se fechando violentamente fez meu coração saltar pela garganta.
Algo estava atrás de mim, mas quando olhei, não havia nada. Nada visível. Tudo ficou em silêncio novamente. Minha mente estava a 1000 por hora enquanto eu tentava recuperar o fôlego. A porta do congelador ainda estava batendo na minha cabeça e o ar gelado parecia estar se infiltrando em meu corpo, como se algo estivesse congelando minha essência. Eu me afastei o mais rápido possível daquela área, tentando não olhar para trás, mas meu instinto me dizia que algo me observava. Corri até a central de controle novamente, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que acabara de acontecer. Mas assim que entrei na sala, a sensação de desconforto se intensificou. A luz do escritório piscava de maneira constante agora, criando sombras que dançavam pelas paredes. Meu estômago estava embrulhado e minha mente não parava de girar em torno do que eu acabara de ver. Olhei para a tela do monitor, onde as imagens das câmeras de segurança estavam sendo exibidas. O que me chamou a atenção foi que, enquanto as imagens da entrada, dos corredores e das prateleiras estavam claras, a câmera da seção de congelados estava desfocada. Eu sabia que isso não era normal. As câmeras de segurança não deveriam ter falhas de foco, muito menos quando o sistema estava aparentemente funcionando. Eu não conseguia entender, e isso só aumentava o peso sobre meus ombros. Mas havia algo mais. A imagem da câmera agora mostrava apenas uma figura indefinida. Algo borrado, como se estivesse se movendo rapidamente dentro do quadro, mas não fosse uma pessoa. Não conseguia identificar, mas algo sobre aquilo me fazia sentir que a realidade ao meu redor estava desmoronando. Havia algo de errado no supermercado, algo que não podia ser explicado, e o pior, parecia que isso estava acontecendo enquanto eu estava observando. Enquanto tentava processar o que via, o som de uma porta se fechando novamente cortou o ar. Eu sabia que ninguém mais estava no prédio, o supermercado estava vazio, e o que quer que fosse, parecia estar se comunicando de alguma forma, tentando me fazer entender que eu não estava sozinho ali. Saí da sala de controle, e enquanto caminhava pelos corredores, o barulho das minhas botas ecoava como um tambor. Eu não sabia para onde ir, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo me impulsionava. Quando cheguei na seção dos vinhos, onde tudo começou, a atmosfera parecia ainda mais opressiva. A luz piscava cada vez mais rápido, e as sombras pareciam crescer, se arrastando pelas prateleiras como se estivessem vivas. Foi aí que ouvi um sussurro. Não era mais uma voz distante como antes, mas algo muito mais próximo. Carlos. A voz vinha de dentro da seção, mas não havia ninguém lá. Eu respirei fundo e tentei me manter calmo. Isso é só a minha cabeça. Isso é só cansaço. Mas ao olhar para os corredores ao meu redor, não pude mais negar o que estava acontecendo. Algo não estava certo. Algo estava preso ali. Foi quando uma figura escura surgiu na esquina do corredor, passando rapidamente e se esgueirando para dentro de uma das prateleiras. Era uma silhueta que se movia de forma estranha, como se não fosse humana. Eu sabia que eu não estava imaginando isso. Não poderia ser. Parei de respirar, tentando escutar. O silêncio era profundo, mas a figura não apareceu novamente. Eu comecei a me afastar lentamente, mas o pavor estava começando a me consumir. Em algum ponto percebi que, se eu não agisse rapidamente, algo mais grave poderia acontecer. Algo que não seria mais possível de explicar. Então, a luz de emergência acendeu e apagou rapidamente, iluminando brevemente a seção de congelados. Mas quando a luz voltou, vi algo que me fez gelar ainda mais. A geladeira do congelador estava aberta, e de dentro dela, podia ver uma figura que estava esticada, quase suspensa no ar, como se fosse uma sombra ou uma presença etérea. Eu recuei instintivamente, mas aquela presença parecia seguir cada movimento meu, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. E foi aí que uma outra porta de congelador se abriu lentamente, com um rangido baixo e agonizante. Uma mão apareceu na borda da abertura da porta. Eu não sabia o que fazer. O pânico tomava conta de mim, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de curiosidade mórbida me impelia a investigar. Eu tinha que saber o que estava acontecendo. A mão, que parecia incrivelmente fria, tocou o chão. E de dentro da geladeira, algo começou a se mover. Não era um corpo humano, mas uma massa indistinta, escura e líquida.
A presença sombria parecia estar ganhando forma. À medida que se moldava, começou a tomar a forma de uma figura humana, mas com traços distorcidos e incompreensíveis. Não era uma pessoa, era algo que estava tentando se tornar humano, mas falhava em todos os aspectos. Eu não sabia mais se deveria fugir ou tentar entender o que estava acontecendo, mas uma sensação crescente de medo me dizia que minha permanência naquele supermercado estava se tornando uma questão de sobrevivência. Eu estava paralisado, meu corpo tremendo enquanto observava aquela figura escura, distorcida e em constante mudança, saindo da geladeira. O som do gelo estalando no congelador parecia amplificado, como se o ar em torno de mim estivesse se comprimindo. O medo tomava conta de mim, mas ao mesmo tempo eu sabia que não podia simplesmente ficar ali, imóvel, esperando que aquela coisa se aproximasse. Era uma luta entre o medo primal e a necessidade de sobreviver. Meu instinto dizia para fugir, mas eu não sabia onde seria seguro. Cada passo que eu dava parecia ser monitorado, como se aquele ser estivesse ciente de cada movimento, de cada pensamento meu. A presença se aproximava mais e mais, e o frio intenso parecia me imobilizar. Eu precisei agir. Se eu não fugisse agora, aquela coisa me pegaria. Com um movimento brusco, dei a volta e corri pelos corredores, tentando alcançar a saída de emergência. Mas conforme corria, percebi algo perturbador. As portas de emergência estavam fechadas, ou melhor, trancadas. Eu sabia que elas deveriam estar abertas. É assim que o sistema de segurança funciona, e o supermercado sempre foi bem estruturado. Mas não havia nada de normal. Eu estava preso. O som das minhas passadas apressadas ecoava como um martelo em um túmulo silencioso. Eu precisava de ar, precisava sair dali, mas o pavor me fazia perder o raciocínio. Olhei para os monitores de segurança mais uma vez, agora desesperado, esperando que alguma coisa me desse uma pista, algo que me tirasse daquela prisão infernal. Foi quando percebi que, nas telas, a imagem da geladeira do congelador agora mostrava mais figuras. Distorções começavam a aparecer, sombras que não estavam mais estáticas. Elas se moviam. Algo estava lá, algo que não deveria estar lá. E, como se estivesse me observando, uma das câmeras começou a falhar de novo, a tela piscando, mostrando apenas falhas e estática. Eu olhei para o corredor de produtos congelados, e foi então que vi. O ser distorcido havia se aproximado de mim. A presença era agora visível e palpável. Não era mais uma sombra indefinida. Eu podia ver os olhos, ou pelo menos o que parecia ser olhos. Eles estavam fixos em mim, vazios, mas ao mesmo tempo, possuíam uma intensidade que me fazia sentir que eu estava sendo engolido por aquele olhar. Eu girei para correr, mas as luzes piscando ficaram mais intensas, como se tudo ao meu redor estivesse começando a se dissolver. O frio era insuportável, e o ar parecia estar se espremendo dentro de mim, tornando difícil até respirar. Com a sensação de que o tempo estava se esgotando, tomei uma decisão. Precisava confrontar o que estava me perseguindo. Corri até a central de controle, determinado a fazer o sistema funcionar. Se eu conseguisse ativar os alarmes ou ligar as câmeras, poderia chamar a ajuda, ou pelo menos entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse alcançar o painel de controle, uma mão fria e gelada agarrou meu ombro. Eu gritei, mas o som não saiu. Era como se a voz estivesse presa na minha garganta. Eu me virei, e o que vi me fez gelar ainda mais. A figura distorcida estava ali, perto de mim, mas não era mais só uma sombra. Agora, ela tinha um corpo humano, mas totalmente desfigurado. As mãos estavam desfeitas, como se tivessem sido desgastadas pelo tempo, ou algo ainda pior. Os olhos, vazios e escuros, eram tudo o que eu conseguia ver com clareza, e o terror dentro de mim foi tão intenso que me fez tropeçar. Ela não falou, mas a sensação de sufocamento aumentou. Cada segundo que passava dentro do supermercado parecia mais um tempo fora da realidade, como se eu tivesse sido transportado para outro plano de existência, uma realidade onde eu não deveria estar. Foi então que algo aconteceu.
O alarme de segurança soou, um som alto e estridente que fez as paredes tremerem. Era a minha chance. Eu corri para a porta de saída, mas a presença estava atrás de mim, quase tocando minha pele. Eu sentia o gelo tomando conta de meu corpo, mas não podia parar. As portas estavam trancadas, e agora eu sabia que o supermercado não estava apenas fechado. Ele estava preso junto comigo. Ao me aproximar da porta de saída, um som estrondoso ecoou pelo supermercado, como um grito que fazia as paredes vibrarem. A porta se abriu sozinha e eu saí, sentindo o ar fresco da noite. Mas eu não parei. Corri até o estacionamento sem olhar para trás. Quando olhei para o supermercado, não vi mais nada. As luzes apagaram e tudo parecia normal novamente, como se nada tivesse acontecido. Eu estava lá, sozinho, em frente ao supermercado, com o alarme ainda disparando, mas o interior completamente quieto. Eu sabia que o que eu vi não era normal, mas ao mesmo tempo, eu não sabia como explicar o que aconteceu. Ao entrar no meu carro, a sensação de alívio foi breve. Algo estava me incomodando, uma sensação de que aquela coisa ainda estava ali, observando de algum lugar. Eu estava dirigindo em alta velocidade pela estrada deserta, tentando afastar de minha mente a imagem daquelas figuras, o som estridente do alarme e a sensação de que algo ainda me observava. O ar fresco da noite parecia ter me trazido de volta à realidade, mas ao mesmo tempo, a inquietação dentro de mim não se dissipava. As imagens, os sons, as figuras distorcidas, tudo aquilo ainda estava gravado em minha mente, como se não houvesse um jeito de apagar. Cheguei em casa e tranquei a porta atrás de mim, meu corpo ainda tremendo. A primeira coisa que fiz foi pegar meu celular, tentando ligar para alguém. Meu supervisor, talvez. Mas a linha estava morta. A sensação de solidão me envolvia novamente. Eu sabia que havia algo mais em jogo, algo que não compreendia. Tentei deitar, mas o sono não vinha. A noite parecia mais longa do que o habitual, e o silêncio absoluto em minha casa me deixava ainda mais inquieto. Fechei os olhos, mas as imagens não se apagavam. Eu vi as figuras novamente, aquelas sombras dançando nas prateleiras, aquelas mãos saindo dos congeladores. Não conseguia pensar em nada além disso. Foi então que eu ouvi o som, um estrondo baixo vindo de longe. Pensei que fosse o vento, mas o som se repetiu mais uma vez, desta vez mais perto. Ele vinha de dentro da minha casa. Algo estava se movendo no andar de baixo. Passos? Não poderia ser. Estava sozinho, eu sabia disso. Levantei lentamente da cama e, com o coração acelerado, fui até a escada que descia para a sala. O som aumentava, riscos na parede, como se algo estivesse tentando sair da escuridão. Quando olhei para o fundo da escada, uma figura apareceu, emergindo das sombras. Ela não se movia como uma pessoa normal. Era distorcida, quase líquida, como aquelas figuras que eu tinha visto no supermercado. Minha mente quase colapsou de pavor. Não era possível. Não agora. Não aqui. Carlos. A voz sussurrou meu nome com a mesma intensidade que ouvi naquelas horas intermináveis no supermercado. Era a mesma voz distorcida, vazia, como se estivesse vindo de algum lugar distante e ao mesmo tempo muito próximo. Meu corpo estava paralisado e por um momento pensei que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas não era. Carlos. Eu recuei para o corredor, tentando me afastar da figura que continuava a me chamar. Ela se aproximava lentamente, seu rosto desfigurado à medida que se movia, e eu sabia que não poderia fugir para sempre. O medo me consumia, mas a presença não parecia agressiva. Não ainda. Fui até o telefone e tentei ligar novamente, mas a linha estava cortada. Então, o alarme de segurança que eu ouvira no supermercado, aquele som de emergência, soou novamente, dessa vez no fundo de minha mente, como se ele nunca tivesse parado. A ideia de que o supermercado, aquele lugar maldito, ainda estava com aquelas coisas dentro, me fez perceber algo horrível. Eu não estava em casa. Eu nunca saí de lá. Aquele supermercado, aquele lugar, me seguia. E mais do que isso, parecia que eu era parte dele agora, que havia algo dentro de mim que não poderia ser ignorado. A entidade que me perseguia no supermercado estava dentro da minha cabeça, dentro de minha casa, dentro de mim. De repente, uma luz forte brilhou em meu rosto.
Ela vinha do corredor, da esquina da casa, e minha mente travou. O som do alvo do alarme estava mais alto agora, como se a realidade estivesse desintegrando, se desfazendo aos poucos. Olhei para o chão e vi que as sombras estavam se arrastando, distorcendo-se ao redor de minha perna. Algo estava se manifestando. Com um esforço final, corri até a porta e a abri com força. Quando olhei para fora, vi a silhueta de um homem, uma figura conhecida. Era o gerente do supermercado. Ele estava parado na calçada, com os olhos vazios, mas sua presença era o que me fazia ter a certeza. Aquilo nunca vai acabar. Eu gritei, mas ele não respondeu. A figura se moveu para o meu lado, como se estivesse entrando na minha vida, levando comigo o horror do supermercado. Eu não sabia mais o que era real. Não sabia se estava fugindo ou sendo absorvido por algo muito maior. A porta se fechou atrás de mim. O alarme soava novamente, agora mais distante.